Boa noite a todos. Meu nome é Emanuele Bianca Dallara e eu estou aqui hoje para fazer a defesa do meu memorial, intitulado A Educação Profissional e Tecnológica como Alternativa à Lógica Neoliberal na Formação de Estudantes do Ensino Médio, um estudo a partir dos princípios dos institutos federais. Antes de iniciar falando sobre o meu objeto, eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre a minha trajetória para poder chegar, no meu interesse de pesquisa. Então, a primeira coisa é que eu sou formada em Ciências Sociais, licenciatura, pela UFG. Atualmente sou servidora do Estado do Tocantins desde 2024 e atuo na cidade de Paraíso do Tocantins, ministrando os componentes de Filosofia e Sociologia para o ensino médio. Iniciei a especialização em Docência para a Educação no Profissional Tecnológica no primeiro semestre de 2025 e busquei cursar essa especialização porque não tinha muita experiência em sala de aula e porque via a necessidade, então, de aprimorar o meu fazer docente, e a minha prática, o meu estudo, e vi uma boa oportunidade, então, na especialização. Eu pertenço ao Polo de Miracema do Tocantins. Quando eu iniciei a especialização em TCC1, meu objetivo era trabalhar com questões vinculadas à virtualidade, à tecnologia, entanto que meu objetivo era estudar a Lei 15.100 de 2025 e entender como a proibição do uso de celular ocorreria dentro das escolas, tentando pensar se essa proibição ela seria punitiva, ela viria de forma vertical, de cima para baixo, ou se incluiria os estudantes para que eles fossem realmente instruídos de forma correta, entendessem os malefícios do exagero do uso da tecnologia e tudo mais. Porém, ao longo das disciplinas ministradas na especialização e também da minha atuação em sala de aula, eu percebi, algo que me chamou muita atenção, foi essa questão do neoliberalismo, do liberalismo, do sistema educacional. E aí, então, mudei meu objeto de pesquisa para uma área muito mais voltada para o currículo e para os documentos educacionais. Esse trabalho, eu entendo ele como um memorial que buscou fazer uma comparação, entre diversos documentos e, sobretudo, entre duas perspectivas de ensino que eu entendo. De um lado, a BNCC e, consequentemente, o documento do Estado do Tocantins, e, por outro lado, os institutos federais. Então, é um trabalho comparativo. Por que dessa comparação? Então, eu atuo na rede estadual e, ao longo da especialização, eu fui vendo uma perspectiva de ensino voltada para a perspectiva unilateral, integral, do sujeito, como vincular a questão do trabalho com a questão da criticidade, como isso é importante. E comecei a comparar as duas instâncias de educação, as duas perspectivas, e tentei pensar se de alguma forma os institutos federais eles se apresentam como uma contranarrativa, como uma possibilidade ao discurso neoliberal presente nos documentos do ensino, principalmente o ensino médio, regular nacional, que é onde eu atuo. Então foi por isso que eu busquei tentar entender essa problemática. Esse estudo ele foi composto por uma revisão bibliográfica dos textos já discutidos amplamente na especialização e também de alguns artigos, algumas teses que eu encontrei a partir dos recortes que me foi de interesse. Além da análise dos documentos como a BNCC, o DCT e alguns documentos importantes para os institutos federais. De antemão, já de forma prévia, eu gostaria de dizer, ali na introdução, no resumo é muito claro, que sim, que quando eu fui analisar a BNCC e o DCT, eu encontrei sim algumas características, alguns conceitos, alguns termos muito vinculados à perspectiva de uma educação utilitarista, e que quando eu fui estudar os institutos federais, eu vi que é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva realmente voltada para o ensino integral, desenvolvimento integral do indivíduo, a necessidade do ensino para o mercado de trabalho, mas também a necessidade do ensino crítico, e que esse sujeito ele saiba criticar e compreender a desigualdade social e a realidade onde ele vive, Então,
Penso que sim, os institutos federais se apresentam como uma boa contranarrativa, embora existam alguns problemas que eu cito no final do trabalho, como questão de evasão escolar e questão orçamentária, né, quando a gente olha para o âmbito do estado do Tocantins, né, especificamente. Então, assim, falando por alto de todos os tópicos que eu desenvolvi. Então, o primeiro tópico aí, 2.1, educação no Brasil. Assim, em primeiro lugar, eu percebo que eu tentei sair de um ambiente macro da educação para cada vez mais afunilando e chegando no ambiente específico que é o micro, onde eu atuo, na cidade de Paraíso do Tocantins, no estado do Tocantins. Então, primeiro eu falo sobre educação no Brasil. Quando eu falo de educação no Brasil, eu trago aquela perspectiva dual que perpassa toda a história da educação no Brasil, que é a questão da escola para ricos e escola para pobres, que foi conceituada muito bem por Florestan Fernandes. Então, se tem aquela ideia de escola para a classe social hegemônica, para os filhos dos ricos, que é uma educação voltada para o desenvolvimento intelectual e para o desenvolvimento crítico, cultural, e a escola para os filhos dos pobres, que seria uma escola voltada para a instrumentalização e para o mercado de trabalho, para satisfazer esse mercado, essa indústria. Então, nesse tópico eu falo sobre o governo Vargas, falo também sobre o governo do JK, e falo como que, à medida do tempo, a ideia entre o discurso do mercado de trabalho e a educação, elas vão cada vez mais se afunilando. E a ideia de trabalho também, ela passa a se inserir num contexto muito meritocrático. Então, o homem que estuda, adquire uma qualificação instrumental, basicamente ali, e consegue ascender socialmente, minimamente que seja, isso foi mérito dele. Mas caso ele não consiga isso, não é questão dele também, é um problema individual dele. Então, essa perspectiva meritocrática, né? Tudo depende do indivíduo, o êxito ou o fracasso. Como se ele não fizesse parte de uma realidade de desigualdade, né? Como se ele tivesse acesso às mesmas oportunidades do grupo hegemônico. E esses traços são vistos, infelizmente, até hoje, né? A desigualdade de oportunidades, quando a gente olha para um menino de escola particular e para um menino de escola pública, né? No tópico 2.2 eu falo sobre a BNCC e como eu entendo a lógica neoliberal dentro desse documento. Então, primeiro, falo sobre o sistema capitalista, como o sistema capitalista ele está sempre vinculado àquela ideia liberal de intervenção mínima do Estado, né, na economia e nas relações comerciais. E depois eu trago sobre um período pós-guerra, sobre um período de algumas políticas, né, desenvolvidas por Keynes, né, que consideramos chamada keynesianismo no século XX, que tenta ali dar uma sensação de bem-estar para a população, então evitando novas crises, evitando desemprego. E depois de todo esse período de vários auxílios, de várias ajudas, né, de diminuição da desigualdade social, assim, né, falando bem de forma grosseira, né, bem por alto, surge novamente, com mais força, a perspectiva liberal, porém com uma nova roupagem, que é o que eu entendo como neoliberalismo. Então, seria um Estado cada vez mais mínimo e um Estado que seja regulamentador, ou seja, ele está ali apenas para aplicar a lei, e isso acaba com que ele favoreça as classes hegemônicas, né? Então, a desigualdade, ela continua sendo aprofundada, ela cada vez mais não se tem políticas públicas, não há necessidade, né, nessa perspectiva neoliberal, e aí isso também é refletido, né, sempre na educação. E é interessante que nesse tópico eu também cito o Tomás Tadeu da Silva, e eu acho muito interessante a perspectiva dele de educação. E ele vai dizer que o currículo é um espaço de relação de poder, então o currículo ele não é neutro. Todo currículo, todo documento educacional, ele está localizado dentro do contexto e dentro de disputas daquele contexto. Então, pensando assim, nessa perspectiva, a gente pode entender que a BNCC, ela não tem como ser isenta do contexto em que ela está inserida. Então, se estamos num sistema capitalista de perspectiva neoliberal, muitas das vezes, como que o documento não vai refletir essa perspectiva, esse contexto, né?
Então, eu cito também a criação da BNCC, alinho também a ideia do novo ensino médio em 2016, e também como que ele traz aquela ideia de trilhas eletivas, de aprofundamento, projeto de vida, e como esses novos componentes fazem com que componentes, principalmente da área de humanidades, percam carga horária. Então, história perdeu carga horária, sociologia, filosofia, geografia, se eu não me engano, física também, né, das outras áreas. E tudo isso para trazer essa perspectiva de que o estudante, desde o ensino médio, ele pode escolher a área em que ele vai se especializar, a área em que ele vai trabalhar direto dentro do ensino médio. Porém, esse projeto ele não levou em consideração a estrutura das escolas e a formação dos profissionais. E aí eu citei a minha experiência, que foi com uma trilha chamada Vozes da Juventude, que, pasmem, eu tinha uma aula de sociologia na turma por semana e 6 aulas de trilha, Vozes da Juventude. 2 aulas não presenciais, com atividades para casa, e 4 presencial. Então, um dos módulos dessa trilha era empreendedorismo. E eu não tinha experiência, precisei buscar por fora, estudar coisas que eu nunca tinha ouvido falar, marketing digital, um monte de coisa. Então, eu não estava preparada para isso. Os estudantes também se sentiam incomodados porque era uma trilha que não tinha nota, não valia nota, e eles viam como um desperdício de tempo. Eles mesmos se referiam dessa forma, né? E aí, nem tanto que entrou em colapso, e agora em 2026 a gente só tem os projetos integradores, que são com uma carga horária reduzida, e as disciplinas que tinham perdido carga horária recobraram essa carga horária. Depois do tópico 2.3 eu falo sobre o DCT, e como ele traz alguns conceitos como emoção, valor, competência, protagonismo, e como ele traz a filosofia como algo instrumental. Então ele vai falar que a filosofia é algo que é para ajudar na construção do projeto de vida do estudante, na formação cognitiva e socioemocional. Então ele traz um viés que é um viés de auxílio. A filosofia ela tem que servir para o estudante aplicar na vida dela, né? Como se a educação ela fosse simplesmente com um fim útil, né? Ela não fosse reflexiva, ela não fosse crítica, né? E aí o documento ele utiliza autores extremamente críticos, né? Como Silvio Galo, Deleuze, Guattari, mas quando ela vai falar sobre o ensino é um esvaziamento, né? É um ensino utilitário, que a gente entende nessa perspectiva neoliberal. No tópico 2.4 eu falo sobre os institutos federais como um todo, como ele tem essa ideia do Gramsci de formação integral, unilateral. Falo sobre uma pesquisa apresentada por Zatti, que ele faz uma entrevista com vários docentes dos institutos, e esses docentes sempre falam sobre o instituto como um espaço que promove emancipação, sociabilidade, interação. Como estudante, ele participa de atividades culturais, grêmio, extensão, várias atividades que permitem que ele seja desenvolvido de forma integral. Como os institutos federais conseguem unir trabalho, ciência e cultura, né, de forma integral. No tópico 2.5, eu falo especificamente sobre os institutos federais no estado do Tocantins. Então, eu fiz análise do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, de 2025 a 2029, e aí eu vi 2 coisas que me chamaram a atenção. De um lado, os institutos federais no estado do Tocantins promovem muitas oportunidades de formação, então preparam pessoas para o mercado de trabalho, essas pessoas compreendem como um local de grande enriquecimento, né? Porém, de outro lado, os institutos eles sofrem com uma questão orçamentária baixa e também evasão escolar. E aí isso reflete na escola em que eu atuo, porque a gente recebe muitos estudantes que vêm dos institutos federais, de Paraíso do Tocantins, né, um instituto específico de Paraíso. Então eu sempre converso, e aí, né, o que aconteceu? E aí eles sempre me relatam a questão de o campus ser localizado longe do centro urbano, e eles dependem do transporte da prefeitura para levar, já que a cidade não conta com uma linha de ônibus fixa. A questão da dificuldade de alimentação no local, porque aí como passam o dia inteiro no campus precisam levar comida e às vezes é difícil para esquentar a marmita. E a questão de que muitos precisam trabalhar para compor a renda familiar. Mas mesmo diante dessa dificuldade, os meus estudantes do 3º ano, eles sempre querem prestar IF, eles sempre falam que vão fazer faculdade lá, eles veem a região como um todo, a cidade como um todo, vê o instituto como um polo muito bom, realmente de enriquecimento, um polo que vai os colocar de forma muito boa no mercado de trabalho.
Então, falando por alto sobre o trabalho, eu vejo que o Instituto Federal possui sim toda uma perspectiva educacional de formação integral do sujeito. Ele se mostra assim como uma contranarrativa a esse discurso utilitarista e neoliberal da educação. Esse trabalho ele foi muito importante para me ajudar a repensar minha atuação docente e também para eu continuar nesse estudo do currículo, né? Que eu já estou no mestrado, né, profissional em filosofia pela UFT e também estou estudando essa área de currículo. Então, esse memorial contribuiu imensamente, essa especialização também, para que eu continue estudando o tema. Muito obrigada e estou aberta a perguntas, a sugestões, a críticas. Muito obrigada.